A Congregação das Angélicas de São Paulo foi fundada por Santo Antônio Maria Zaccaria, na cidade de Milão, na Itália, e aprovada pelo Papa Paulo III no dia 15 de janeiro de 1535. Com um espírito muito à frente de seu tempo, o fundador da ordem quis que suas filhas angélicas não vivessem em regime de clausura, como era o costume da época. Influenciadas pelo espírito de Santo Antônio Maria Zaccaria e atentas aos apelos da Igreja, as irmãs angélicas atuaram nas diferentes áreas da evangelização e teriam continuado seu trabalho apostólico se em 1546 o Concílio de Trento não houvesse imposto clausura papal às religiosas. Quando nós entramos em clausura papal, foi uma verdadeira revolução na congregação, que foi a primeira congregação criada na história nossa da igreja para uma vida direta com o povo. E nós permanecemos em clausura mais de 300 anos. Só em 1919, depois de quase 4 séculos, as irmãs angélicas voltaram novamente à vida ativa e passaram a difundir o seu trabalho evangelizador em diversos países. Atualmente, as irmãs atuam em todos os continentes. Na Europa, elas estão presentes na Itália, Bélgica, Espanha, Kosovo, Albânia, Portugal e Polônia. No continente americano, as angélicas podem ser encontradas nos Estados Unidos, Brasil e Chile. Na África, há angélicas no Congo e Ruanda. E na Ásia, elas estão nas Filipinas e na Indonésia. Aqui no Brasil, a congregação está nos seguintes estados: Pará, nas cidades de Belém e Santa Luzia do Pará, no estado do Rio de Janeiro, nos municípios do Rio e Teresópolis, em São Paulo, capital, no Rio Grande do Sul, nos municípios de Caseiros e Novo Hamburgo, e em Minas Gerais, as angélicas atuam em Belo Horizonte. As angélicas chegaram ao Brasil no dia 6 de maio de 1922 e no dia 1º de junho era inaugurado o Colégio São Paulo do Rio de Janeiro, num local provisório. Em dezembro do mesmo ano, foi adquirida pela congregação a residência no bairro de Ipanema, onde até hoje funciona o colégio. 5 anos mais tarde, as irmãs angélicas ganharam sua segunda casa no Brasil. Em 15 de outubro de 1927, elas se instalaram em Teresópolis, cidade situada a pouco menos de 100 quilômetros do Rio, na região serrana do estado. Estava consolidada a fundação do Rio de Janeiro. E o padre que propôs e trouxe as angélicas para o Brasil, ele disse agora a Madre Flávia: o Colégio do Rio já está estabelecido, tem os números suficientes de irmãs, precisa fazer uma segunda fundação. Simultaneamente, o cardeal Dom Leme falou a mesma coisa com a Madre Flávia, acrescentando que seja em lugar de clima ameno, para que as irmãs possam também, durante as férias, usar dessa segunda casa. Várias casas foram visitadas e depois de algumas idas e vindas, foi escolhida a chácara da família Mendes Campos, na Vila Muqui, na Várzea. As angélicas foram recebidas de forma calorosa pelas autoridades civis, religiosas e também pelas famílias. Não demorou muito para que as irmãs providenciassem a abertura de matrícula para internato e externato, tornando-se o São Paulo o primeiro estabelecimento de ensino religioso na cidade. No dia 8 de janeiro de 1928, tiveram início as primeiras aulas. Além da preocupação com o ensino, as angélicas se dedicavam também à pregação do Evangelho. Nos finais de semana, as religiosas e algumas alunas iam para diferentes pontos da cidade para levar a palavra de Deus. As primeiras irmãs, quando chegaram a Teresópolis, elas não se preocuparam somente com a parte pedagógica, colégio, essas coisas, mas elas sentiram também a necessidade de fazer o trabalho de apostolado, né? Que a nossa congregação é católica, apostólica romana, e devia fazer o apostolado também. Viram que aqui não tinha quase coisa nenhuma, né?
nessa parte religiosa. Então elas saíam, iam para as ruas, para as praças e lugares assim onde elas pudessem tocar uma campainha. Tocava a campainha e reunia logo homens, mulheres e crianças ali para ouvirem o que as irmãs iam falar. De vez em quando elas conseguiam que um padre celebrasse nesses ambientes, então, uma missa, né, para o povo ir se acostumando com essa parte religiosa. Então daí que surgiram as paróquias, que até hoje são as paróquias começadas por nós. Simultaneamente ao trabalho missionário, as angélicas se desdobravam para manter em alto nível o ensino do colégio. Missão, aliás, que foi cumprida com tanto sucesso que em pouco tempo as matrículas se multiplicaram, tornando necessária a busca de uma casa mais ampla. Junto à igreja de Santo Antônio, no Alto, havia um hotel em pleno funcionamento, mas os negócios iam mal e o proprietário, procurado pelas angélicas, mostrou-se disposto a vender a propriedade. Mas havia um problema: as irmãs não tinham a quantia necessária para comprar o imóvel. Elas precisaram fazer um empréstimo. As mensalidades aqui o poder aquisitivo não era muito alto. Então, dinheiro realmente não tinha. A casa o colégio antigo estava ficando pequeno, precisavam de arrumar uma sede maior. E resolveram recorrer a um empréstimo na Caixa Econômica. Acontece que em maio de 1934 saiu um decreto no Diário Oficial dizendo que os empréstimos só poderiam ser feitos para o Distrito Federal. Então, em princípio, elas já haviam feito o pedido, mas ficaram aflitas porque sabia que aqui a nossa cidade fazia parte do estado do Rio de Janeiro e não do Distrito Federal. Então, o que aconteceu? Elas recorreram ao único método que elas sabiam que podiam, que era certeiro, que era certo realmente, era a Deus. Tinham que recorrer, tinham que rezar, né? Recorrer à providência divina. A Madre Joana era uma pessoa de muita fé e tinha uma devoção muito grande também a Santo Antônio. Então, elas começaram a rezar na esperança de que acontecesse um milagre, porque realmente, se não fosse um milagre, o empréstimo não seria feito. E no dia de Santo Antônio, a Madre Joana recebe um chamado na Caixa Econômica e, chegando lá, o pedido tinha sido deferido. Logo no dia de Santo Antônio, né? Ela foi depois agradecer ao presidente da Caixa Econômica. E o presidente ficou muito espantado porque ele não tinha assinado decreto nenhum concedendo o empréstimo. E pediu para fazer uma revisão para ver o que tinha acontecido, porque ele tinha pedido que retirasse dos pedidos aqueles pedidos que não eram relacionados ao Distrito Federal. E quando eles foram verificar, inadvertidamente, o nosso pedido ficou incluso entre os pedidos do Distrito Federal. Como ele assinou todos, ele assinou também o nosso, né? E o pedido saiu graças à providência divina, lógico, à intercessão de Nossa Senhora, de Santo Antônio, mas as irmãs conseguiram o empréstimo. Quer dizer, foi um milagre. Nós acreditamos em milagre, acreditamos que este foi um milagre.